Vamos então iniciando o nosso estudo de hoje. Bom dia, Humberto. Beijão, meu amigo. O estudo interativo do livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, Psicografia do Chico. Esse é o nosso segundo encontro. Nós tivemos no encontro passado a apresentação do livro, o seu objetivo, o seu conteúdo. Fizemos ali também, tivemos a introdução e agora já iniciamos também o primeiro capítulo. E como eu comentei com vocês, ele é um livro que traz muitas instruções nas entrelinhas daquilo que é passado, e portanto a gente tem que fazer um estudo muito cuidadoso, muito minucioso, para aproveitar essas informações que vão sendo transmitidas. Então, nesse primeiro capítulo, só para a gente poder lembrar, André Luiz, juntamente com Hilário, o personagem que nós encontramos no livro Entre a Terra e o Céu, que nós estudamos, o último livro que nós estudamos, eles então foram apresentados ao assistente Aulus, que, conforme André Luiz descreve para nós, era ali um grande especialista, um grande estudioso no campo da mediunidade, tendo vivido em encarnações anteriores junto a Mesmer, depois reencarnando junto a Kardec também, e depois fazendo ali outros estudos importantes em torno da mediunidade e do magnetismo, que agora se dedicava ao estudo da espiritualização aqui no Brasil. E aí então, trazendo ali alguns apontamentos, como André Luiz comentava, ele falava apontamentos, mas esse pouco que era apresentado era assim um conhecimento de grande profundidade. Então, dentro desses assuntos que eles tratavam, foi sugerido então por Aulus que eles participassem de uma apresentação que seria feita lá no Ministério das Comunicações pelo instrutor Albério, e ele faria essa apresentação entre encarnados e desencarnados, que estavam juntos, os desencarnados naturalmente em desdobramento. Eles então, dezenas deles, se apresentando nesse recinto, nesse setor do Ministério das Comunicações, para receberem as instruções sobre a ideia exatamente da mediunidade. O instrutor Albério, então, com muita naturalidade, começou a comentar com eles. O ponto principal da instrução que foi transmitida era que a mediunidade ela tem a base dela, como é colocado, ele disse assim: meus amigos, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. E aí então ele comenta sobre a nossa capacidade criativa a partir dos nossos pensamentos, que nós próprios e todo o universo também somos manifestações do pensamento divino. E ele comenta que cada mundo possui também um campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio. E aí então todos os indivíduos que se sintonizam com esse campo vibratório se mantêm ligados a ele, assim como os mundos fazem a sua revolução em torno de um astro, que é o que acontece com a Terra, que gira em torno do Sol. Então a mesma coisa acontece também conosco, os individualidade, girando em torno da psicosfera criada aqui no nosso planeta, daquele campo mental, da qualidade daquele campo mental aqui do nosso planeta. Ele diz assim também que aqui, no caso do nosso planeta, nós temos ali uma população composta por bilhões de almas, e nós sabemos aqui que, apesar dos 7 bilhões e pouco que nós temos aqui no nosso planeta, de encarnados, nós consideramos e devemos considerar também a população desencarnada. Bom dia, Marião. Essa população desencarnada, que nós não temos uma precisão da quantidade, temos ali algumas citações que são comentadas, que a quantidade de desencarnados chega ali a 7 vezes a quantidade de encarnados, mas para nós isso
né, é irrelevante, né, porque é uma quantidade, sem dúvida nenhuma, significativa, independente do tanto. Né. O que nós sabemos, sem dúvida, é que uma população muito maior do que aquela que se encontra aqui. E nesse caso nós temos então uma interação entre mundo espiritual e mundo físico, ou melhor, entre desencarnados e encarnados, né, desencarnados e encarnados, interagindo mentalmente, um influenciando o outro, sempre dentro dessa faixa vibratória em que nós estamos. Né? Ele avança um pouquinho mais, falando para nós aqui sobre o núcleo de forças inteligentes, né, que nós geramos plasmas sutis que acabam criando nessas figuras de nossa imaginação. O que mais que nós temos aqui? Colocou também, né, segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico que lhe é peculiar, dentro das dimensões que lhe são características ou na frequência que lhe é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Né? Então, falando que essa qualidade das vibrações dependem exatamente da mente e não da parte material do nosso corpo físico, do nosso cérebro. Então é sempre importante diferenciar o que é mente, o que é cérebro, né? E depois aqui no final ele trouxe uma comparação bastante interessante, falando primeiro, né, sobre os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem. Não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Ou seja, né, seria assim, usando mais ou menos uma linguagem um pouco mais técnica, né, Vanessa, bom dia. Usando uma linguagem um pouco mais técnica, né, vamos dizer assim que os espíritos superiores têm as condições de, e aqueles que são os encarnados têm a capacidade para. Né? Então, usando essa comparação, significa que os instrutores espirituais são capazes de emitir uma qualidade vibratória, né, um conteúdo mental, melhor, um conteúdo intelectual significativo, mas aqueles que recebem, recebem dentro das suas capacidades. Então não é simplesmente assim um espírito, por exemplo, vamos assim fazer um exagero na nossa comparação, um espírito como Jesus, que vem ali disposto a trazer para nós as informações para transformar o nosso mundo. E aí então encontra um médium. Esse médium vai dentro da sua capacidade absorver aquilo que ele consegue. E não simplesmente ali uma transmissão plena de Jesus e uma recepção plena. Tudo depende dessa diferença de potencial que existe entre aquele que emite e aquele que recebe. E aí então ele faz aqui no último parágrafo que nós estudamos, fazendo aqui uma comparação, ele diz assim, né, que o Hottentot, falamos daquela sociedade primitiva da África, né, que Kardec já mencionou, inclusive em outras partes aqui das suas obras, um Hottentot desencarnado, em se comunicando com o sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras além de assuntos triviais em que se desdobram no mundo as experiências primitivistas. Aí nesse caso a gente começa aqui então fazendo duas partes, né? Um espírito ainda primitivo se comunicando com o médium que é sábio, qual vai ser o conteúdo dessa comunicação? Aquilo que diz respeito à sua realidade. É aquela realidade do seu cotidiano, da sua sobrevivência, das suas habilidades, nada de um conteúdo de alta elevação dentro do campo intelectual ou filosófico ou espiritual. Ele simplesmente vai tratar de cotidiano. Já ao contrário, ele diz assim, né, e um sábio sem um indumento carnal entrando em relação com o Hottentot, ainda colado no seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se encravam os interesses mentais, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso.
Então, tanto num caso como no outro, um espírito sábio se aproxima de um espírito primitivo, o que ele poderá transmitir para que aquela mente absorva o seu ensinamento? Será exatamente ali uma orientação também relativa ao seu cotidiano. E depois ele finaliza: por isso mesmo o Hotentote não se sentirá feliz na companhia do sábio, e o sábio, a seu turno, não se demoraria com o Hotentote por falta desse alimento quase imponderável a que podemos chamar de vibrações compensadas. Então, existe uma diferença significativa entre aquele que emite e aquele que recebe. Então, tudo isso foi passado dentro daquelas instruções do Ministério da Comunicação pelo instrutor Albério. E nós continuamos, então, a partir daqui, nessa segunda parte do nosso primeiro capítulo. E ele diz assim, então: é da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Então, eu cheguei até a trazer para vocês aqui como exemplo, inclusive nós fechamos nesse item aqui, é o caso, por exemplo, da profissão de fé. O modo como nós professamos a nossa fé, ela se torna muito mais potente quando nós compartilhamos as nossas crenças, as nossas práticas, os nossos interesses. Então nós poderíamos dizer assim, numa expressão mais simples, o espírita se torna um espírita muito mais fortalecido quando ele se encontra, por exemplo, dentro de um centro espírita, cumprindo ali a sua atividade, qualquer que ela seja. Exatamente porque ele vai poder conversar com pessoas que pensam da mesma forma, vai poder ele compartilhar interesses, fazer observações, dividir aprendizados, instruir dentro do seu conhecimento, realizar tarefas e tudo mais. Isso acontece também dentro do campo religioso, naturalmente que eu falo. Nós podemos estender isso também para outras crenças, outras igrejas, templos, grupos que vão se juntando e se fortalecendo. A mesma coisa acontece na nossa sociedade, na nossa vida cotidiana, na nossa sociedade civil. Então, um congresso que acontece de cientistas, um congresso de professores, um congresso de artes, enfim, qualquer que seja, dentro de um estádio de futebol, todos ali compartilhando os mesmos interesses. Naturalmente nós teremos também ali os pensamentos controversos, as disputas, os conflitos, mas isso é parte da natureza humana. Mas certamente nós nos tornamos muito mais, nos sentimos muito mais fortalecidos quando estimulados por aqueles que pensam como nós, inclusive com pensamento destrutivo. Num campo de batalha, por exemplo, um soldado se torna muito mais fortalecido, muito mais valente quando ele tem do seu lado um outro companheiro que também alimenta ali a mesma ideia, o mesmo sentimento. Por isso, mais uma vez, é da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos. E aí depois ele traz aqui o exemplo da árvore. Se sente mais protegido, mais fortalecido. Então, sempre que a nossa vida é compartilhada com o nosso semelhante, isso nos torna muito mais confiantes nos passos que nós damos. Aliás, isso é o que nós estudamos na Lei do Progresso, lá no Livro dos Espíritos, ou em outra lei, não me recordo qual era, que mostrava exatamente ali a natureza humana. O ser humano é um ser gregário, ele vive em comunidade, ele depende dessa comunidade. E o indivíduo isolado, então, ele se demora muito mais para se desenvolver, exatamente porque ele depende apenas dos seus conhecimentos. Depende apenas das suas conquistas individuais. Quando ele vive em comunidade, ele começa então a viver com a diversidade, tendo a capacidade de analisar perspectivas diferentes, conhecimentos diferentes. A vida então exigindo daquele pequeno grupo esforços para a sobrevivência, para o desenvolvimento do seu habitat, o desenvolvimento a forma como ele se alimenta, a forma como ele se protege, a forma como ele cria a sua família. Então, vários pensamentos diferentes formando ali uma ideia comum em torno de um objetivo comum. Nesse caso, então, como foi colocado, voltando para o nosso tema principal, dentro do trabalho mediúnico,
essa mediunidade se torna então muito mais proveitosa quando nós encontramos tanto aquele que é o emissor, como aquele que é o receptor, no caso mesmo que nós tenhamos uma diferença de conhecimento. Aquele instrutor tendo ali um conhecimento mais elevado, mas falando na linguagem daqueles que são, no caso, os aprendizes, né, começando ali pelo próprio médium, que também ali partilha do mesmo interesse. É o nosso caso, por exemplo, né, de um aprendizado, uma mensagem evangélica. Nós já trazemos a nossa predisposição em aprender temas do Evangelho, de fazer reflexões em torno desse tema. E aí vem o Espírito e traz para nós uma mensagem, né, com um conteúdo instrutivo, né, com um conteúdo também que traz ali uma beleza poética, e nós então temos a vontade de aprender e o Espírito com vontade de ensinar. Então, nessa troca de experiências dentro do interesse comum, a mediunidade se torna muito mais proveitosa. Não é à toa, né, trouxe para vocês esse exemplo também na semana passada, que quando as manifestações mediúnicas, os fenômenos começaram a acontecer na Europa, naquele período inicial, quando Kardec fez ali as suas pesquisas, os espíritos que se manifestaram junto ao público eram espíritos batedores. Não adiantava naquele momento eu trazer um espírito como, por exemplo, o espírito São Luís, ou um espírito, qualquer um dos instrutores, né, que Kardec muito bem relacionou nas suas obras, né, como por exemplo no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos espíritos, onde nós vimos ali uma relação, né, respeitável de espíritos que colaboraram com o seu conhecimento, com as suas reflexões. E aí então um espírito desse vinha naquele momento inicial e tentaria passar, através de uma mesa que está dançando, um conteúdo moral, um conteúdo evangélico. Ou um conteúdo até mesmo técnico, intelectual dentro da mediunidade. Seria improdutivo. Então chamemos inicialmente aqueles espíritos que poderiam colaborar, e até mesmo se divertindo, né, porque para eles seria uma diversão ver ali os encarnados brincando com as mesas, se divertindo e coisa e tal. Então ele poderia facilmente também aproveitar aquela diversão e curtir ali a tarefa que ele tem que fazer. No momento então que as consciências foram despertadas e o trabalho começou a se desenvolver, um trabalho voltado para o entendimento desse fenômeno, para o aprendizado do seu conteúdo filosófico, científico, aí então os espíritos saíram os batedores e chegaram então os mestres que começaram a trazer esse ensinamento. Então, cada espírito então vai atuando dentro de uma determinada faixa de compreensão. Não adianta nós trazermos, né, inclusive Kardec já falou sobre isso, trazermos ali um mestre em ensinamento em estudamento acadêmico superior, que tem ali um pós-doutorado, uma livre docência, para ensinar alfabetização numa escola infantil. Ele teria condições de fazer isso? Claro, desde que ele tenha ali uma didática, que ele tenha ali uma capacitação para aquele aprendizado, seria muito fácil, mas seria certamente ali um grande desperdício, porque o conhecimento que ele tem é um conhecimento muito mais profundo do que simplesmente ensinar a alfabetização. É assim que funciona então, né, é assim que a gente deve observar um trabalho mediúnico bem direcionado. Né? Bom dia, soldado. E continua para nós. Em mediunidade, portanto, não podemos esquecer o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Então também, né, essa afinidade começa muito mais do que apenas ali o pensamento, a capacidade que o espírito tem de receber ou de transmitir naquele momento da sua atividade mediúnica, também aquilo que ele desenvolve no seu cotidiano. Lembrando que essa sintonia ela se estende, né, para todos os momentos da sua existência. Então, mesmo que um espírito, naquela reunião mediúnica, simule uma certa nobreza moral, e no seu cotidiano ele tem ali todas as viciações, todas as tendências negativas, então ele pode enganar exteriormente, mas o campo vibratório que ele cria em torno de si,
por causa do seu comportamento no seu cotidiano, não vai tirá-lo da faixa em que realmente ele se encontra. Ele é aquilo que ele pensa. Inclusive, uma citação anterior aqui no nosso livro fala que a nossa vida é fruto daquilo que pensamos. Então é a mesma coisa que nós vimos aqui agora. Atraímos espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos atraídos por eles. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Então, esse parágrafo aqui ele chama muito atenção para nós, para aquele, né, que é um dos pilares mais importantes dentro da doutrina espírita, que é o estudo, que é a capacitação. Então, as manifestações, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, ou seja, independente da forma como a comunicação chega, por qual fenômeno chega, pela psicofonia, pela psicografia, pela psicopictografia, por obras, esculturas, enfim, qualquer que seja a manifestação, ela se torna muito mais rica e muito mais proveitosa quando nós então incorporamos os tesouros morais, porque aí então nós temos uma capacidade de entrar em sintonia com espíritos também elevados dentro do campo moral, e cultural, porque aí conforme o espírito traz para nós uma instrução, nós somos capazes de compreender aquilo que ele está dizendo. Porque ele vai usar então uma linguagem técnica, ele vai usar expressões, ele vai fazer citações. E se nós não temos o conhecimento, a gente vai dizer, tá bom, legal, sem poder aproveitar aquilo que para nós é importante. É a mesma coisa que nós fazemos nos nossos estudos cotidianos. Quando nós então ali fazemos uma pesquisa para poder enriquecer aquele conteúdo, nós tiramos dúvidas sobre citações que são feitas nos livros, a gente não entendeu exatamente o que o espírito quis dizer, aí corre e faz uma pesquisa para interpretar aquilo que ele está dizendo, então a gente vai tentando ali, fazendo com que a nossa capacidade de entendimento se desenvolva. E aí então se torna muito mais fácil para nós quando a gente consegue também ter ali o maior número possível de ilustrações, né? Porque um conteúdo, né? Bom dia, Flávio. Né? Um conteúdo bem exemplificado, bem ilustrado, bem explicado, é de muito mais fácil assimilação. Aliás, esse é um detalhe curioso que nós encontramos. O fato de um espírito, no plano espiritual, que vai trazer uma comunicação, ter ali um conhecimento intelectual, não significa que ele seja um espírito paciente. Muitas vezes ele fala aquilo que ele precisa dizer em termos de instrução, mas ele não quer nem saber se entendeu ou se não entendeu. Enquanto nós temos aqueles espíritos generosos, né, que explicam, que depois ali trazem, né, algumas exemplificações para facilitar o nosso entendimento, são pacientes em repetir, em conversar, em nos ajudar nas nossas reflexões. Tem espíritos que vêm, trazem as comunicações e vão embora. São espíritos bons, são espíritos bem desenvolvidos, mas não são espíritos necessariamente pacientes. E aí então quando o médium, numa psicofonia, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, dá para você explicar um pouco melhor? Não, depois vocês estudam. Seria assim aquele gênio intelectual sem paciência para explicar coisas para pessoas que não estão no seu nível. Até mesmo espíritos orgulhosos, podemos dizer assim. Aquele professor de física, né, física nuclear, que traz aquela fórmula, aí você fala assim, eu não entendi a fórmula, ele fala, então pesquisa. Que ele não tem disposição, não tem tempo e nem paciência para fazer isso. A Angelina colocou, né, no filme, achei interessante os espíritos que iam à casa de Kardec para intimidar, batiam na porta, né? O trabalho que é feito, né, por parte também daqueles que desejam destruir um trabalho, né? Então, assim como o que nós vimos ali com Kardec, Angelina, a gente viu muito pouco sobre isso, né? Mas a gente pode fazer ali uma comparação, mais ou menos, sobre aquilo que o Chico viveu durante a sua vida aqui como médium.
o assédio que ele sofria, o ataque dos espíritos, se os espíritos não conseguiam atacá-lo, influenciava as pessoas aqui como jornalistas, como visitantes, como pessoas que estavam próximas, opositores da doutrina espírita que atacavam, que falavam. Então, assim, tanto Kardec como Chico são duas grandes personalidades do espiritismo. O Kardec na sua época e o Chico aqui mais contemporâneo para nós, né, que tiveram ali que superar dificuldades que definitivamente não era qualquer um que conseguiria, não. A mesma coisa acontece também quando nós falamos em médiums, em dirigentes de casas espíritas, em trabalhadores espíritas, assim como também em trabalhadores e sacerdotes e de outras escolas religiosas que também são assediados. Porque independente da forma como você divulga o Evangelho, o objetivo, né, dos espíritos inferiores, que também são inteligentes, é exatamente evitar que essa mensagem seja compreendida, seja absorvida por aqueles que são os seguidores, que fica muito mais fácil você influenciar aquele que não tem aquele preparo moral para resistir a essas influências. E aí então eles acabam aproveitando também do próprio orgulho daqueles que são os participantes de uma religião. Então essa parte dos espíritos que intimidam, que atacam, são espíritos extremamente inteligentes. Assim como também são inteligentes aqueles que provocam guerras no nosso mundo. Boni embaixador. Continuando, vamos lá. Então, tesouros morais e culturais são os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós, das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Aí nós conversamos bastante sobre isso no encontro passado, sobre a forma como nós estamos nos influenciando atualmente. Eu destaquei para vocês a facilidade das comunicações, né, da internet, da tecnologia e tudo mais, a facilidade com que nós nos influenciamos e também somos influenciados. E aí então, analisando o conteúdo dessas influências, nas provocações, nas críticas, né, então trata exatamente isso. Tem até uma frase de André Luiz no livro, se eu não me engano, Agenda Cristã, é um livro que ele traz de mensagens, que é inclusive uma das minhas frases de cabeceira, né, que ele diz assim que as suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Ou seja, né, aquilo que você pensa é o espelho, né, que reflete, é a imagem que reflete no espelho e que nós arremessamos em direção aos outros. Então imaginarmos que pelas nossas opiniões nós conseguimos ver aqui a nossa posição no mundo, analisando instituições, como é o caso da mídia, de pessoas que são representantes de sociedade, indivíduos que dão a sua opinião pessoal e tudo mais, a gente vê, né, que infelizmente nós estamos numa posição muito negativa. Nós enquanto sociedade, mas como individualidades, se nós utilizamos, né, aquela mensagem do vigiai e orai, e mesmo que nós tenhamos por dentro, né, aquele vulcão querendo entrar em ebulição para comentar alguma coisa, para criticar alguma coisa, se nós conseguimos silenciar as nossas opiniões para evitar que provoque um tumulto, né, ou incendeie mais ainda aquilo que já está pegando fogo, já mostra para nós um certo autocontrole, né, porque o sentimento e o pensamento eles estão vivos. Mas a nossa capacidade de controlar essa força dentro de nós mostra, sem dúvida nenhuma, uma conquista significativa. Então a nossa contribuição para deixar o mundo mais pacífico, para trabalhar dentro daquela mensagem do Evangelho, de amarmos uns aos outros, né? E aí se a gente consegue então fazer esse papel, ainda, né, que seja com muito esforço, apesar das nossas limitações, já é sem dúvida nenhuma um alcance valioso para todos nós. E continua dizendo assim: e como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza
se instalarmos a claridade e a beleza no espelho de nossa vida íntima. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que identificou para si mesma, que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque, observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, no hoje imperecível. Ou seja, tanto encarnados como desencarnados vivem as mesmas experiências de acordo com o conteúdo que produz. O reflexo mental vai nos impulsionar ou nos estagnar, estando encarnado ou não. E através dessa impulsão ou dessa estagnação, isso vai nos favorecer para a criação do céu ou do inferno dentro de nós, na edificação desses dois ambientes morais, sentimentais, emocionais. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Saibamos, assim, cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Então é interessante também essa colocação, que missões santificantes e guerras destruidoras sejam também tarefas nobres ou obsessões pérfidas, guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva. Ou seja, nós então, pela força que nós trazemos individualmente, nós somos capazes de criar ou destruir. Seja algo pequeno, seja algo grande. E é interessante, tem um livro de Carl Sagan, chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu já comentei com vocês várias vezes aqui sobre ele. Não é um livro que fala sobre demônios, mas ele fala sobre a ignorância, sobre o misticismo, que ele chama de demônios. Ele comentava um detalhe interessante sobre o pensamento coletivo. E ele dizia assim, que muitas pessoas ficavam imaginando, que se pudéssemos voltar no tempo e nós fôssemos ali na Alemanha nazista, ou melhor, na Alemanha antes de ser nazista, e assassinássemos, por exemplo, Hitler, a Segunda Guerra Mundial não aconteceria. E aí ele lembra que isso seria um grande equívoco, porque aquele pensamento de fazer ali, promover uma transformação na Alemanha, era um pensamento coletivo, não era individual. O que Hitler fez ali foi então direcionar, foi idealizar uma situação que acabou culminando depois naquela guerra, com toda aquela destruição, mas se ele não tivesse ali, outro indivíduo surgiria. Talvez conduzido por um outro caminho, talvez sendo pior do que foi, talvez sendo menos agressivo do que foi, mas certamente culminaria naquilo. Porque é algo presente naquela sociedade. Tanto é assim que quando a guerra aconteceu, houve um apoio completo da sociedade. Então todos pensavam assim. E a mesma coisa nós estamos também vivendo aqui no nosso país, em termos de uma divisão política, divisão ideológica, onde nós temos ali uma parte da sociedade tendendo para uma ideia, outra parte tendendo para outra ideia. Então um indivíduo se torna representante de um pensamento coletivo, em que todos apoiam, do outro lado tem aqueles que criticam. Então assim, é uma divisão muito clara que nós temos. Então tudo depende do que, como foi colocado para nós, dos reflexos da mente individual, onde então guardam as suas origens. Então por isso ele coloca, saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. A força psíquica, neste ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol,
O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção no exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta por si só. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então aqui, né, ele fecha com chave de ouro aqui essas instruções, trazendo para nós exatamente sobre a questão da disciplina e da vivência desses valores no nosso dia a dia, e na verdade isso não se direciona necessariamente para o campo da mediunidade. Porque muitos de nós, por exemplo, não temos uma mediunidade ostensiva. Mas não significa que nós não tenhamos ali também a inspiração em torno de nós. E nós sabemos que isso existe. Esse conhecimento é fruto do nosso estudo. Então nós sabemos que somos influenciados constantemente pelos espíritos. E a pergunta é, quem são esses espíritos? Qual é exatamente ali o nível evolutivo em que eles se encontram? Porque na verdade, se nós atraímos, influenciamos e somos influenciados, é uma questão de apenas de padrão vibratório que nós temos. Então, mesmo que eu não seja médium, eu trabalhando os meus valores, trabalhando ali a minha conduta, trabalhando ali a minha educação, isso se torna muito mais fácil compartilhar experiências com os espíritos, ainda que não sejam dentro do campo, né, ostensivo, mas que seja no campo sutil das influências da intuição. O Dudu colocou, né, muitos Mengueres da vida apareceriam sim. Né, porque a gente viu assim, conforme Hitler se tornou líder, nós vimos ali quantos que eram, né, aqueles generais, aqueles ministros, aqueles soldados que foram surgindo, compartilhando aquilo que ele vivia, aquilo que ele pensava. Então, se não fosse ele, aparecesse um outro líder que instigasse na sociedade os mesmos princípios, os mesmos ideais, esses indivíduos apareceriam de novo. E aí que eu falei para vocês, né, poderia ser alguém muito pior do que ele, ou alguém talvez um pouco melhor. Mas o pensamento, a revolta do povo, já era guardada desde a Primeira Guerra Mundial que nós estudamos. O Flávio colocou, né, estava vendo o documentário sobre a Segunda Grande Guerra, uma boa parte do povo alemão vivia muito bem, num país em guerra, né, a coisa mudou quando começaram os bombardeios dos aliados, né, passaram a sentir o que os outros povos também sentiam, sim. Né? Então a gente vê ali que era o apoio que eles davam, porque eles queriam reconquistar aquele patriotismo, né? Tanto que era aquele nacionalismo alemão que havia sido abafado na Primeira Guerra Mundial quando eles perderam. Eles tiveram então que se submeter a uma série de imposições, tiveram ali que, vamos dizer assim, como se diz popularmente, se recolherem na sua insignificância, mas um povo com o brio que tinha ali do povo alemão não suportaria viver aquela humilhação toda. Então eles queriam de novo reconquistar a posição que eles achavam que tinham direito. Quando o partido nazista surgiu então e começou a trazer de volta essas ideias, rapidamente aquele patriotismo voltou, aquele nacionalismo, né, que é exatamente aquela ideia muito mais aquela força coletiva começou então a surgir, né? O soldado colocou, né, a Alemanha é ensinada no Brasil, né, como povo ruim, né, por motivação política, né? Pois é, né, mas assim, são experiências, né? Claro que nós falamos da Segunda Guerra Mundial, porque esse foi uma situação que me lembrei do Carl Sagan, né, mas a gente poderia trazer aqui outros tantos e tantos exemplos que nós tínhamos aqui no Brasil mesmo, né, na época da escravidão, trazendo aqui a coisa para a nossa vida. Aquele pensamento escravocrata era algo muito, muito forte na nossa sociedade. E quando surgiu aquele período da abolição, ali já no final do século XIX, uma parte da sociedade se dividiu a favor e outra parte contra. Então, né, nada como a evolução, mas não significa que tudo tenha se transformado, tanto que a gente continua vendo hoje movimentos neonazistas na Europa, cemitérios de judeus sendo atacados. Aqui no Brasil nós vemos manifestações de racismo muito claras. Então, nem todas, né, estamos longe da depuração. Mas o importante é, conforme nós estudamos na lei do progresso, as nossas leis vão se modificando para poder impedir que isso volte a acontecer.
Esse é o grande problema, né? Continua aqui para nós. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários e, mais tarde, passou a responder a complicadas perguntas que lhe eram desfechadas por diversos aprendizes. Por minha vez, recolhera largo material de meditação e, em razão disso, em companhia de Hilário, despedi-me dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimento, ouvindo de Aulus a promessa de reencontro para o dia seguinte. Aqui André Luiz comentou, né, com Aulus o interesse que ele tinha em aprender mais sobre mediunidade, porque ele tinha assim, algum conhecimento superficial, superficial entre aspas, né, sobre psicografia, sobre psicofonia, sobre materialização, sobre influência. Então ele tinha esse conhecimento, mas ele queria, claro, ter um aprofundamento muito maior. E então por isso ele se propôs a esse curso, né, e a essas instruções. Aqui no capítulo número 2, o psicoscópio, né, vamos aqui entender esse aparelho, né, que já falamos várias vezes sobre ele. Inclusive fiz uma citação dele quando nós estudamos lá na sala Espiritismo Net Brasil, no estudo da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, naquele capítulo que falava sobre os aparelhos utilizados pelos espíritos. E aí, então, né, trouxe para vocês aqui, trouxe naquela oportunidade várias citações, principalmente das obras de André Luiz, dentre eles, né, esses equipamentos, o psicoscópio. Tornando o convívio do assistente na noite imediata, dele recebemos acolhimento gentil da véspera. Creio haver traçado o nosso programa, falou o paternal. Ou seja, né, já foi apresentado ali o roteiro de estudos que Aulus tinha preparado para os dois. Né? Creio haver traçado o nosso programa. Fim da ligeira pausa em que nos registrava a atenção, prosseguiu. Admito que devamos centralizar nossas observações em reduzido núcleo, onde melhor dispomos do fator qualidade. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médiuns, detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Trata-se de pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. Desse grupo base, ser-nos-á possível alongar apontamentos e coletar anotações que se façam valiosas à nossa tarefa. Né? Então, foi escolhido ali um grupo mediúnico para que eles pudessem, então, desenvolver trabalhos de observações. A Angelina colocou, né, o que acontece hoje no nosso país é porque uma parte da sociedade pensa igual. Os representantes saíram dela. Foi aquilo que a gente conversou ontem, né, Angelina, no livro dos Espíritos, naquele capítulo sobre a desigualdade das riquezas, né, que a gente comentou, né? O soldado colocou, né, há informações de como os aparelhos são construídos, plasmados. Não tem nada sobre isso, soldado. O que a gente sabe, claro, né, que os fluidos, Kardec fala sobre isso lá no livro A Gênese, no capítulo 14 dos fluidos. Ele diz assim que os fluidos são como a matéria-prima utilizada aqui no mundo material, e o pensamento para os espíritos é aquilo que representa as nossas mãos no mundo físico. Então nós criamos, né, toda a matéria que existe no plano espiritual, a matéria intelectualizada, como os espíritos costumam chamar. O que significa isso? Né? Se nós pegamos um barro, pegamos a argila, né, de um determinado local, tiramos essa argila e damos a ela uma forma que traga para nós ali uma mensagem, né, uma beleza, um formato, qualquer coisa, nós intelectualizamos essa matéria. Assim como você pega o metal, tira lá como minério, né, extrai o minério do solo, derrete esse metal, funde ele, dá um formato para ele, uma utilidade, esse material foi então intelectualizado. No caso dos fluidos, a mesma coisa. Nós nos encontramos envolvidos por esse fluido, mas os espíritos então têm a capacidade de condensar, de formatar, de dar a ele uma utilidade. Né? Então, esses detalhes a gente não sabe. Na verdade, né, soldado, a gente pode até conhecer o processo, né, mas são tantos detalhes, né, sobre esse processo de criação que a gente fica assim completamente no escuro. Pois é, a gente aprende ali no genérico e depois a gente tenta ali direcionar.
Só que a gente tem que tomar cuidado com esse direcionamento, porque às vezes a gente acaba fantasiando um pouco mais, né? André Luiz mesmo, quando ele fala lá no início do livro Nosso Lar sobre a criação da colônia, ele fala que inteligências, né, altamente capacitadas e elevadas criaram aquela instituição e mantém essa instituição do jeito que ela mantém ela no seu formato, para que ela não possa dispersar, né, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, quem somos nós para entender tudo isso ainda, né? Mas vamos entender. O Dudu colocou, né, a tela mental na vidência, né, se vê muitos aparelhos estranhos e bem mais desenvolvidos dos que hoje existem, né? Nos próprios desdobramentos se vê também a mesma coisa, né? Os próprios... aliás, é um detalhe interessante, quando a gente pensa em Nosso Lar, eu cheguei a ler sobre isso, eu não me recordo onde, que eu vi, foi recentemente até, falava assim que a ideia que nós temos de Nosso Lar é uma instituição que foi descrita para nós na década de 1940, né? Lembra que em 1939, quando a guerra estava estourando, a história foi contada por André Luiz e o livro publicado em 43. Mas São Paulo, no início da década de 1940, comparado com São Paulo do século XXI, é uma mudança assim gritante, né? A quantidade de edificações que surgiram, a tecnologia e coisa e tal. Então a gente ainda imagina, né? Imagina André Luiz da forma como ele era naquela época, a gente imagina Nosso Lar na forma como era naquela época, e nós nos esquecemos que o tempo passa também no plano espiritual e os aprimoramentos e a evolução também vai acontecendo. Então até mesmo esses aparelhos que são citados nos livros são aparelhos muito antiquados. Seria assim, esse psicoscópio que nós estamos lendo agora, seria a nossa TV preto e branco sem controle remoto da década de 1940. Né? Então, tudo isso vai evoluindo. Então o tal psicoscópio já mudou para um psicoscópio de plasma, né? Nem plasma mais, né? Agora outras tecnologias. Tem Wi-Fi, tem isso, tem aquilo, né? Então aquilo que era uma TV preto e branco sem controle remoto, e hoje nós temos ali as nossas Smart TVs, etc. e tal, é uma mudança significativa. Então também no plano espiritual houve uma evolução daquilo que eles utilizavam, né? E daquilo que eles mencionaram para nós, né? Setúbal, bom dia. Oi, Andréia. O Flávio colocou, né, existem detalhes que não são explicados em detalhes, né? Pois é, Flávio. Né, e acho que a gente não conseguirá entender, né? O Nosso Lar falava sobre um aparelho, espécie de TV, né? A gente nem entendia na época o que seria uma TV, né? O rádio, né? O próprio Kardec mesmo, quando ele falava sobre a comunicação à distância, ele usava o telégrafo como referência, que a eletricidade era uma força, isso, aquilo, né? Então a gente esquece de atualizar também aquilo que é trazido para nós por André Luiz. Você sabe que uma ultrassonografia deles vê tudo, né, como se fosse holografia. A rede sanguínea, né, de todos os vasos, é incrível, né? Pois é, então existem coisas, né, que são inimagináveis para nós ainda. Mesmo nos filmes de ficção científica mais avançados que nós encontramos, né, ainda é muito pouco comparado com a realidade que eles têm lá, né? E o Flávio colocou, né, que os detalhes não são detalhados, exatamente porque não vale a pena perder tempo com isso, né? Porque não adianta querer explicar o inexplicável para nós, né? Seria como se nós pegássemos a estrutura técnica de um smartphone e levasse para uma tribo indígena que é isolada no meio da Amazônia e tentar explicar para eles como funciona. A pergunta é, para quê? Para que isso agora? Né? Então não vale a pena. Os espíritos realmente se preocupam muito mais com aquilo que é relevante para o aprendizado deles, né? Então vamos lá, continuando. Aqui só um instantinho, deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá, então falou sobre aquele grupo base que vai ser então o grupo de estudos, né, que eles vão utilizar para o estudo, né? Desse grupo de 10 encarnados, 4 são médiuns detentores de faculdades regularmente desenvolvidas, além do lastro moral também que eles apresentam. Fitou-nos com bondade por um instante de silêncio e acrescentou: isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade,
apenas no círculo terrestre, de vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo. Então, falar sobre a mediunidade, né, no plano espiritual seria, que na visão de Aulus, né, na explicação dele, muito mais simples do que aquela, né, trabalhada no campo físico. Isso porque, claro, né, a gente lembra sempre que no plano físico depende, né, também da questão da estrutura biológica, né, da nossa estrutura biológica. Então seria difícil, né? O soldado tinha colocado, né, os índios hoje em dia estão mais integrados à sociedade, sim, na grande parte, né? Vivendo realmente ali, inclusive sofrendo os problemas também da nossa sociedade dominante. O Flávio colocou, né, imagine André Luiz trazendo a evolução em dois mundos na época, né, até hoje para nós tem termos que temos dificuldades de entender. Pois é, até porque o vocabulário da época é muito diferente do nosso, né, Flávio? Ler, por exemplo, ler um livro de Manuel Filomeno de Miranda para nós uma situação complicada, porque o vocabulário das décadas de 1930, 1940 é um vocabulário muito diferente, um pouco diferente, quer dizer, muito não, né? Tem ali termos bem diferentes daquele que nós utilizamos hoje. Eu lembro que eu li alguns livros de Manuel, li ali uns 4 ou 5 livros dele, e tinha que ter dicionário do lado, para poder entender o que ele estava dizendo, porque você pode ler uma frase pulando uma palavra, e essa palavra pode mudar completamente o significado daquilo que ele está dizendo. Então, assim, contrariando, né, uma das minhas regras áureas, que é nunca rabiscar um livro, os meus livros de Manuel Filomeno de Miranda estavam cheios de flechinha, cheio de anotação, para poder entender ali o que ele estava querendo dizer, porque realmente são palavras estranhas, desconhecidas para nós, pelo fato de nós simplesmente, pelo fato delas terem caído completamente em desuso. Mas continua utilizando. No caso André Luiz, ele teve que criar expressões novas para explicar algumas coisas, né? Não apenas isso, né, soldado? Os problemas também, assim, de questões de economia, né? Eu lembro que eu assisti alguma coisa sobre, foi acho que no Band News, uma reportagem falando sobre grupos indígenas completamente integrados na produção, né, na produção agrícola, com equipamentos de alta tecnologia, com acordos comerciais, com contratos, aquela coisa toda. Então, né, a coisa era bem interessante, né, Anabela, bom dia. Continuando, vamos lá. Então, falando aqui que seria muito menos complexo falar sobre mediunidade no plano espiritual do que a mediunidade no mundo físico. Sim, esclarecemos, Hilário e eu, desejávamos auxiliar de algum modo os irmãos encarnados na execução de serviços em que se mostravam comprometidos. A oportunidade, por esse motivo, surgia diante de nós por verdadeira bênção. Então, se ele queria aprender sobre a mediunidade nas comunicações com o mundo material, e eles vão então estudar um grupo mediúnico aqui de encarnados, né? Quer dizer, foi assim um prato cheio, né? Um presentaço que eles receberam. Decorridos alguns minutos de entendimento afetuoso, o orientador convidou o solícito. Sigamos, não há tempo a perder. Logo após, muniu-se de pequena pausa e, talvez porque nos percebesse a curiosidade, informou o paciente. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos exames e estudos sem o impositivo de acurada concentração mental. Então já começa aqui, né? Lembrando que André Luiz, no começo lá dos primeiros livros, né, que nós estudamos, que ele recebia então o auxílio dos instrutores espirituais para poder ampliar a visão para alguns estudos especiais, né, no caso de desencarnação, onde ele olhava ali com um cuidado muito maior, né, os fenômenos metabólicos que aconteciam no organismo daquele que estava desencarnando e coisa e tal, né? Então, ali como foi colocado por Aulus agora, com esse equipamento, é muito mais fácil, né, fazer essas observações sem que haja ali um esforço intelectual, né, um esforço mental muito grande. Então já pegava ali, já olhava, já analisava, ficava muito mais fácil, né? Na verdade, Dudu, ele foi privilegiado, mas ele foi atendido dentro da missão que ele tinha, né? Então a gente pode perceber assim, que se ele tinha como propósito
fazer um trabalho de reportagem do plano espiritual e trazer para nós esse conhecimento mais esmiuçado, as oportunidades foram criadas exatamente para que ele pudesse desenvolver bem o trabalho. É como se nós, né, tivéssemos ali uma oportunidade também de falarmos sobre um determinado tema e nós tivéssemos ali um grupo de orientadores, de instrutores, de coordenadores que, trabalhando ali na parte da produção, vamos dizer assim, de determinada obra, facilitassem os acessos, né? Então André Luiz, pessoalmente, ele ganhou muito, né? Mas tudo isso foi oferecido exatamente como parte do projeto que ele tinha de trazer essas orientações. Assim como aconteceu também com o próprio Manuel Filomeno de Miranda, né? O acesso que ele tinha a tantas e tantas pessoas, né? Falando sobre a questão da loucura, a questão da obsessão, os locais que ele visitava, as pessoas com quem ele tinha contato, né? Então tudo isso também foi favorecido, né, para que ele pudesse ter esse aprendizado. Deixa eu ver aqui, né, quanta coisa a ver e aprender para trazer a nós hoje, né? Bom dia, Sandra. O detalhe é que ainda tem muita coisa para se aprender, né? Lembrando mais uma vez que esse conhecimento que nós estamos tendo hoje é um conhecimento da década de 40, 50, né? Imagine se ele começasse então a fazer uma atualização dos livros contando novas histórias. Uma pena, né, que as obras dele parou naquele ponto, né? Então nós precisávamos de um outro emissário do plano espiritual, trazendo para nós também uma outra coleção, falando sobre outros temas, né? Uma pena que parou com tudo isso. Mas nós somos curiosos, né, já nos candidatamos então a esse projeto. Vamos lá. Então aqui, né, para facilitar nos exames e estudos sem o impositivo da acurada concentração mental. Tomei o enigmático volume, chamando a mim o agradável serviço de transportá-lo. Então que na terra o minúsculo objeto não passaria senão de alguns gramas. Espicaçado tanto quanto eu pela curiosidade, Hilário indagou sem preâmbulos. Psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? É um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espirítica em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com a capacidade de efetuar diversas observações em torno da matéria, esclareceu Aulus com leve sorriso. Esperemos esteja, mais tarde, entre os homens. Funciona à base de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. Quando ele coloca aqui para nós, vamos ousar, né? Porque o nosso propósito de aprendizado se torna muito mais objetivo quando nós nos tornamos ousados, né? Quando ele diz assim, então, ele funciona à base de elementos radiantes. Então vamos pensar não mais em radiografias, vamos pensar num tomógrafo de bolso, ou então no aparelho de ressonância magnética de bolso, em que no momento em que o médium começa a desenvolver uma determinada manifestação, apresentar uma determinada manifestação, nós utilizamos então aquele, como se fosse um pequeno aparelho celular, ou se fosse um tablet, aí nós aproximássemos esse aparelho da mente do cérebro do médium e pudéssemos ver toda a estrutura neurológica e toda a parte elétrica do cérebro começando a mostrar as manifestações. Porque hoje nós temos estudos, por exemplo, né, no caso dos estudos de imagem feito com médiums, então eu já até comentei com vocês, né, fizeram o seguinte experimento: o médium, num tomógrafo, ele então, num aparelho de ressonância magnética, ele então começou a escrever uma redação. Com um tema qualquer que foi apresentado, ele começou a redigir o texto, e aí então, durante esse momento em que ele escrevia com as suas próprias ideias, o aparelho de ressonância magnética começou a mostrar uma determinada atividade em certa região do cérebro, naquela parte frontal, onde ali é o centro da criatividade. Então ele começava a escrever as coisas. E aí depois então pediram, né, para que ele induzisse o transe mediúnico, naturalmente com a participação dos espíritos nesse trabalho de pesquisa. E aí então, durante o transe mediúnico, ele começou a psicografar. E aí então mudou a região do cérebro
que tinha essa atividade. E aí então a parte curiosa que os cientistas começaram, mas espera aí, quando ele pensava e trazia aquele conteúdo, o cérebro dele agia numa reunião, numa região. Quando ele então trouxe uma comunicação que vinha com suposta origem mediúnica, nós falamos suposta porque é assim que os cientistas analisariam, né? Começou então de outro lado, mas como é que ele poderia trazer algo intelectual sem que o centro de criatividade fosse acionado? Ficou aí o grande enigma. Então o que eles puderam comprovar é que de fato ele não criou, ele não simulou uma psicografia. Foi o máximo que eles falaram. Não disseram, por exemplo, que foi um espírito que trouxe. O que eles disseram é, ele não está inventando um transe mediúnico, porque cientificamente mostra que o centro de criatividade dele estava nulo naquele momento. E aí então ficou aquela grande interrogação, né? O soldado colocou, né, o equipamento espiritual que analisa a matéria, né? Pois é. Então temos ali essa parte do exemplo que é colocado, né? Um tomógrafo de bolso deve ser muita tecnologia, porque o tomógrafo do mundo material é enorme, né? Lembra do primeiro computador que saiu, soldado? Nas décadas ali de 1930, 1940, o nosso saudoso ENIAC. O ENIAC ele ocupava um andar inteiro de um prédio, porque ele funcionava com válvulas. Hoje você traz um computador no bolso. Pois é, então lembra, né, que em 80 anos nós tivemos ali de um andar inteiro com válvulas algo que você carrega no bolso. E lembrando também que eles falaram, né, que a Apollo 11, por exemplo, quando foi para a Lua, a tecnologia dela, né, a computacional, ela era inferior a uma calculadora de hoje. Você pega uma calculadora científica, ela tem muito mais tecnologia do que a tecnologia usada nos computadores da NASA naquela época. Então, já pensou? Então tudo isso a gente vai vendo, né? Um tomógrafo de bolso no passado, se a gente, para quem gosta, né, para quem é tracker e gosta de assistir Jornada nas Estrelas, vê ali também que eles têm esses equipamentos ali no punho, né? Segura ali um celularzinho, faz ali uma sondagem do paciente, já tem um diagnóstico instantaneamente. Então é possível, né? O Flávio colocou, né, já que falou sobre tomógrafo, né, olha a radiação gama. A radiação gama é amplamente utilizada na radioterapia no tratamento de enfermidades como câncer, em um processo denominado teleterapia, onde o paciente é exposto a uma fonte radioativa emissora gama sem que haja contato físico com a tal fonte por um tempo pré-determinado. É utilizado também em cirurgias sem corte para eliminação de tumores intracranianos, que é feita por um aparelho denominado Gamma Knife, ou seja, né, faca gama, né? Sua aplicação, bisturi, seria quase isso, não bisturi. Sua aplicação mais conhecida é a tomografia por emissão de pósitrons, né, onde a emissão gama é direcionada por vários feixes gama em direção a detectores que posteriormente remontam fatia a fatia toda a estrutura corpórea a ser analisada, né? Por isso que é chamado de tomógrafo, né? Tomo quer dizer partes, né? Cortar partes, né? Então, por isso que ele vai fatiando então as imagens do paciente, né? Então, coloquei ali, né, o tomógrafo de bolso, mas mesmo o tomógrafo já começou a ficar ultrapassado a partir da ressonância magnética e outros equipamentos que foram criados também. Dudu colocou, né, me fotografei dentro da torre do computador da IBM, né? Show de bola, hein, Dudu? Isso que fez uma selfie, né? Isso aí. Então, continuando para nós. Esperemos esteja mais tarde entre os homens. Funciona à base de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama, né? Na essência, naturalmente. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para a microfotografia. E enquanto demandávamos a cidade terrestre em que nos cabia operar, o mentor continuava explicando. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação.
segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Olha que interessante, então eles fazem uma análise e trazem ali um diagnóstico sobre a capacidade de absorção e de irradiação desses médiums. Então ali é direcionado para eles um tipo de tarefa que eles podem desempenhar de acordo com essa capacidade. Fazendo ali uma comparação infantil, só para poder fazer uma ilustração, seria mais ou menos como se fosse aquele chapéu lá da escola de magia, né, do Harry Potter, né? Coloca o chapéu na cabeça, você define, né, pelas ondas mentais, né, do bruxo, né, para onde ele pode ir. Então, usando ali só essa ilustração fantasiosa para ter uma ideia, é possível então detectar antecipadamente a capacidade de um indivíduo, para saber exatamente para onde ele vai, né? E outros filmes também que são apresentados para nós, né, que trazem essa ideia, né, como é o caso dos... Qual é o nome daquele filme? Esqueci o nome. Em que eles seguram uma pedra e a pedra define para onde eles vão, para qual grupo eles vão. Me esqueci, é um filme de adolescente que vocês devem se lembrar. Vamos lá aqui então. Quem lembrar depois aí coloca, só para ilustrar, né? Então, segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Meu colega e eu não conseguíamos soptar a surpresa. Entre assombrado e receoso, ousou Hilário inquirir: quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Sem dúvida, considerou o nosso interlocutor bem-humorado. De certo que estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam à retaguarda. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos, localizados a enormes distâncias, através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificamos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Então, o que ele colocou em cima do espectroscópio, né, são os instrumentos utilizados pelos astrônomos através da radioastronomia, onde você então capta as frequências eletromagnéticas emitidas pelos astros que estão muito distantes. Você pode então, né, pelo tipo de frequência que eles emitem, ou seja, pela cor que eles acabam emitindo, identificar qual é exatamente a sua constituição. Então é possível saber do que é feito determinado astro pelo tipo de frequência eletromagnética que aqueles elementos emitem. Dudu colocou isso, poderia ser usado nos umbralinos mais profundos. Nós estudamos isso, Dudu, lá no livro Libertação, naquele momento em que André Luiz, né, e os outros colaboradores lá estavam naquele local fazendo aquele julgamento. Vai com Deus, André. Bom trabalho. Então, foi feita ali aquela sondagem. Não era psicoscópio, era aquela, lembra que era um cajado que tinha uma pedra na ponta, e aí então eles não identificavam o que o indivíduo fez, mas era identificável se ele tinha alguma culpa ou não. Tanto que quando André Luiz, né, e o instrutor e os outros colaboradores foram sondados, a pedra não manifestou nada. Então simplesmente acabou não acusando quem eles eram, já que eles estavam infiltrados naquele grupo. Mas mostrou que eles não tinham qualquer tipo de culpa para serem punidos, né? E aquelas pessoas protestavam: não, mas eu não fiz tal coisa, mas a pedra dizia que tinha feito, porque ela era capaz de absorver as ondas mentais daquele indivíduo, detectando então, nesse caso, as culpas que ele trazia. Então ele é capaz de captar, mais uma vez, né, a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Mas, indagou Hilário, o investigador, e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal, numa formação de cooperadores do bem? De posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar-lhes-ão a expulsão? Não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto, pouco a pouco, por ausência de afinidade. Então não é preciso nenhuma instrução
né? Assim acontece facilmente no nosso grupo hoje, né? Nós temos ali um grupo de trabalhadores aqui, não precisa ir muito longe, nós aqui no nosso grupo, nós criamos aqui, né, o nosso grupo, nós criamos uma afinidade, nós criamos um objetivo. Se surge aqui um indivíduo que traz ali uma ideia oposta, que vai trazer sempre ali uma discordância, sempre ali uma perturbação, então ou ele será naturalmente censurado para participar, ou ele por si próprio não se sentirá à vontade aqui no nosso grupo, já que ele não vai receber uma concordância com o seu comportamento. E mesmo que seja alguém que não traga perturbação, basta nós pegarmos alguém aqui que tenha, por exemplo, uma outra filosofia espiritualista, tem ali uma outra crença, uma outra religião. Ele vai ficar aqui durante um tempo, percebendo ali as várias discordâncias e vai sair. Não, a gente fala mais assim a longo prazo, né, Dudu? O indivíduo que tenta, vai ali participando, observando, ele cansa. Não aqueles baderneiros que chegam, né? Isso aí essa parte já é muito mais disciplinar, né, do que por afinidade, nós dizemos, né? Então alguém vem, até mesmo dentro da doutrina, inclusive, né? Pois é, soldado. Então assim, né, o indivíduo que às vezes é espírita, mas, por exemplo, a gente pega um espírita que acha que no seu entendimento as obras de Kardec são as únicas que merecem ser estudadas, e ele entra aqui na nossa sala e encontra o nosso estudo voltado para André Luiz, ele naturalmente vai se deslocar. Porque ele tem duas opções: ou ele vai querer impor a vontade dele, dizendo que nós estamos errados e ele está certo, ou pela força da maioria ele vai perceber que aqui não é o ambiente onde ele vai se sentir à vontade. Até porque não é nem a intenção de trazer ali uma dificuldade. Ele vai perceber assim: olha, eu não acho interessante esse estudo, eu acho que vale a pena estudar mais outras obras, ter ali uma outra ideia e tudo mais, né? E nós já vimos isso inclusive em salas espíritas, né? Naquela época em que o Pautal, que era ali o grande centro de concentração de grupos espíritas, nós tínhamos ali 2, 3 salas abertas ao mesmo tempo. E você entrava na sala, você percebia claramente a mudança de ideias que eram desenvolvidas. Claramente, você entrava assim, é como se você entrasse num lugar que cheirava rosas e você entra no outro que cheira mexerica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, claro, o que vai depender é exatamente da postura de cada um. Eu posso chegar e não me sentir à vontade e sair, ou eu posso querer trazer uma perturbação. Aí vai depender dos meus valores. Aqui nós falamos então, né, tanto dos valores como também da própria afinidade de ideias. O soldado colocou, né, a crença religiosa não dá para impor, né, até porque não é absoluta, né, é absolutamente subjetiva, né, até mesmo dentro do próprio meio, né, soldado? O Flávio tinha colocado, nossa, tinha espírita que quando citávamos André Luiz ou Emmanuel, criava a maior polêmica, né, eram pior que os evangélicos. Pois é. E aí a gente vê então que não é apenas uma questão intelectual, é uma questão moral também, né? Porque o indivíduo que não concorda e quer causar polêmica, você vê que ele é um indivíduo polêmico. E, portanto, né, é orgulhoso, vaidoso, egoísta, né, quer impor a sua ideia em detrimento da ideia dos outros e tudo mais. Né? A Didima colocou para nós também, né, e como se vê posturas como essas. Né, assim, casas espíritas racham, né, Didima? Se separam ali, fecham por causa de discordância. E também, né, não basta apenas a discordância, mais uma vez, orgulho, vaidade e egoísmo acaba se imperando entre eles, e aí, então há essa ruptura. Em termos de doutrinas e religiões, tudo é crença, nada é absoluto, né? Questão de fé, né? Gosto muito dos detalhes pelo Tico e Teco, né, pelo soldado, né, traz muitas informações, às vezes bem legais, para reflexões certas ou erradas, né, mas é muito bom. Sim, né, essa diversidade nossa aqui é sempre muito agradável, né? Nós já aprendemos, né, os nossos limites, né, então é sempre muito interessante. Até porque, né, o fato, por exemplo, né, eu tenho as minhas opiniões, não apenas dentro do meio espírita, mas tenho as minhas opiniões culturais, minhas opiniões políticas, sociais, né, e não interessa para nós isso agora. Para quem eu torço, para quem eu deixo de torcer, isso aí né? Agora uma coisa que é valiosa sempre é que eu torço pro Timão, né? Então aí para mim isso é imperativo, mas vamos lá. Vamos lá aqui mais uma vez, nós paramos, pois é nóis, tamo junto. Como foi colocado aqui então, sobre a questão da expulsão daqueles que apresentam espíritos arraigados ao mal.
não será preciso, se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto pouco a pouco por ausência de afinidade. Contudo, alegou ainda o meu companheiro, que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de uma bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade. O que acontece numa situação como essa? Então, nesse caso, adiantou o interpelado tolerante, dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. Então, mais uma vez ele colocou, o que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de uma bandeira, ou seja, a própria vida, nenhuma mentira se sustenta. Esse é um fato. E se por acaso existe uma mentira nos propósitos, nos valores daqueles que constituem uma instituição, mais dia ou menos dia ela vai ser destruída. Então, a própria vida se encarrega disso, como foi colocado para nós. Por isso, mais uma vez, encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. E sorrindo ajuntou, os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança as forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente na Terra que 1 grama de rádio perde a metade do seu peso em 16 séculos e que um ciclotron, trabalhando com projetis atômicos acelerados a milhões de elétrons-volt, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. A evolução vagarosa nos milênios, ou o choque brusco do sofrimento, altera-nos o programa mental, aprimorando-lhes os valores. Então ele fala para nós aqui sobre, no caso, a radiação vai se perdendo, como é o caso, por exemplo, do exame do carbono 14, que é utilizado para a datação de fósseis que são encontrados. E aí então, conforme o tempo vai passando, o carbono vai perdendo elétrons, e essa medição de perda que traz para nós a sua data. Então ele quer dizer que a longo prazo, como acontece, por exemplo, com esses elementos químicos que emitem radiação, ele vai se transformando com o tempo. E por outro lado, ele coloca esse ciclotron aqui, que faz esse trabalho acelerado, que promove uma transformação imediata. Então, assim, uns demoram muito tempo, outros fazem transformações imediatas. Pode acontecer, então, através de uma transformação natural, ou pode ser através de um choque. Por isso, então, a vida vai proporcionando para nós as experiências necessárias. Essas notas arrastavam-nos à divagação noutros campos. O assistente revelava brilhante cultura, aliada a extremas facilidades de exposição. Dispunha-me a ensaiar perguntas extra-serviço, mas adivinhando-nos o intento, Aulus objetou. Toda conversação nobre é instrutiva. No entanto, por agora guardemos o espírito no trabalho a fazer. O êxito não exonera a atenção. Se cairmos numa digressão acerca da química, o horário não nos desculpará. Então aqui nós paramos no nosso estudo de hoje, porque depois ele vai voltar a falar do psicoscópio, porque a gente percebe assim que até nós esquecemos qual era o objetivo dessa entrevista. Então o Aulus deu aquela chamada de atenção, pessoal, prestar atenção aqui, vamos voltar para o nosso tema. Aliás, várias vezes já aconteceu aqui entre nós, a gente vai se empolgando num determinado comentário, se não puxar de volta para o texto, a gente entra aqui num debate de tema livre e a coisa não volta. Então aqui, todo mundo puxador de volta, paramos aqui então o nosso estudo. No próximo encontro nós vamos para a página número 11, logo no início, quando então Hilário comenta sobre o psicoscópio. Esse vai ser então o tema do nosso próximo encontro, já fazendo aqui um resumo então, que esse psicoscópio é um aparelho de mão, um aparelho bastante leve, pesando ali alguns gramas, como André Luiz referiu, e ele então tem essa capacidade de fazer uma sondagem, uma avaliação
emocional, moral, intelectual dos médiums que vão desenvolver determinado tipo de tarefa. Então eles vão utilizar esse equipamento como fonte de pesquisa para poder entender exatamente ali de que forma que cada médium desempenha o seu papel relacionado com as capacidades que ele apresenta. Então a gente vê que não é apenas observar o fenômeno por si só, mas compreender a fisiologia do fenômeno dentro de cada indivíduo. E isso é importante nós lembrarmos, percebendo assim que já de antemão nós teríamos resultados diferentes, porque cada indivíduo apresentaria ali uma capacidade, um nível evolutivo, emoções, ideias diferenciadas. Quando nós estamos estudando agora, lá no livro, na apostila Mediunidade, Estudo e Prática, para entender que nunca vai existir um médium igual ao outro. Da mesma forma que nunca vai existir uma manifestação igual a outra. Muitas vezes nós vemos o resultado final. 2 médiums psicografaram, 2 mensagens de bom conteúdo intelectual e moral, mas a forma como cada médium concebeu essa mensagem, ela é diferente. Para uns ele teve muito mais clareza, o outro não. O outro teve mais facilidade, o outro não. Um teve uma percepção maior da presença do espírito, o outro não. Enfim, diferenças que podem, do nosso ponto de vista, parecerem diferenças sutis, mas ao mesmo tempo nós temos diferenças significativas quando estudamos a forma como o fenômeno aconteceu. Então, assim, da mesma forma que nós temos essas semelhanças no conjunto, nós temos então